Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinep Rio Grande do Sul, o Sindicato do Ensino Privado. Seu Oswaldo, muito boa noite para o senhor, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Boa noite à senhora, boa noite aos seus telespectadores também. Muito bem, vamos começar então esse nosso bate-papo e eu gostaria que o senhor nos explicasse qual que é a dimensão do Sinep Rio Grande do Sul, quantas escolas estão representadas pelo sindicato que o senhor hoje é presidente. O Sinep Rio Grande do Sul, ele é o sindicato das escolas privadas que tratam da educação básica e educação superior. O nosso sindicato não abrange, por exemplo, as escolas infantis, nem as escolas de línguas, não. Somente as escolas do ensino básico, as que estão estruturadas para desenvolver o ensino básico. No estado do Rio Grande do Sul, há perto de 800 escolas assim. O Sinep representa em torno de 315. Nesse número 315, nós temos escolas privadas, que vai da educação infantil ao ensino médio, e também instituições de ensino superior, faculdades, centros universitários até universidades. Como que o senhor avalia o cenário atual do ensino privado no Rio Grande do Sul e abrindo um pouquinho mais o leque no Brasil também? No Rio Grande do Sul, o Sinep abrange uma totalidade de em torno de 280 mil alunos do ensino básico. Podemos dizer que 2025 marcou muito bem a qualidade do ensino privado. As escolas se prepararam para isso, e algumas regiões tiveram mais assim preocupações, mais trabalhos, porque foram invadidos pelas águas, sofreram muitas intempéries, meios, né? Sim, então isso tudo atrapalhou um pouco, mas assumiram, os diretores tiveram uma liderança extraordinária no sentido de encaminhar soluções, superar os desafios, reorganizar. O que se percebe é um otimismo em relação ao ensino privado. Não no sentido de que o ensino privado está aumentando muito o número de alunos. A previsão é um aumento de 5%. Em momentos destes, aumentar 5% significa uma boa caminhada, uma boa prestação de serviço e um trabalho que agrada tanto alunos quanto as famílias. Eu estou falando assim de modo genérico, né? Há escolas, inclusive, que irão aumentar um pouco mais, mas também há escolas onde, por circunstâncias várias, o número de alunos poderá diminuir. Mas, de modo geral, há um otimismo em relação a isso. Pela sua experiência, seu Oswaldo, quais são os principais desafios que o setor enfrenta atualmente? Podemos dizer que são desafios internos e desafios externos, né? Os desafios internos estão ligados à própria estrutura da escola. Ou seja, se a escola tem um propósito de fazer um bom serviço, ela deve estar preparada para isso, tanto debaixo do aspecto institucional, quanto debaixo do seu aspecto específico, que é a aula, que é o ensino, que é a aprendizagem. Então, as escolas se encontram diante de um desafio que é próprio de todas as empresas, que é a capacitação de seus trabalhadores. Quando falo trabalhadores aqui, eu entendo os próprios integrantes da gestão escolar, os próprios professores e todos aqueles que são suporte a essa atividade que nós chamamos de técnicos ou funcionários. Então, esta capacitação, ela envolve, quando se fala em professores, em pelo menos três aspectos: a capacitação debaixo do aspecto técnico que envolve assim conhecimento. O professor de matemática deve conhecer matemática para poder lecionar. Sim.
Debaixo do aspecto emocional, o professor precisa aprender a manobrar, a arquitetar e, diríamos assim, administrar as questões emocionais dos alunos, das relações que aparecem e também dele mesmo. Nesse conflito, ele tem que estar preparado emocionalmente, internamente. A sua cabeça deve estar preparada junto com o coração para que ele administre as emoções, tanto deles quanto dos alunos. E debaixo do aspecto também metodológico. Então, no momento em que o professor tiver conhecimento técnico do assunto, souber administrar as emoções e tiver uma metodologia, o processo ensino-aprendizagem acontece. Então, as direções estão muito preocupadas em relação a isso. Então, há um investimento muito grande no sentido de capacitar bem os professores, porque isso depois forma uma cadeia. A capacitação dos professores faz com que as aulas tenham interesse, faça com que os alunos apreciem, e aí comece a criar um ambiente favorável, e assim por diante. Embora haja muitas dificuldades, a maior parte das escolas consegue realizar isto. E a gente vê escolas muito bem preparadas em relação a isso. E qual que é o tipo de apoio que o sindicato dá para as escolas nessa questão que o senhor nos trouxe agora, por exemplo, envolvendo a formação e também essa questão tão importante, tão relevante, que é a saúde mental, né, dos docentes, dos professores, da gestão também, para que tudo flua, né, de uma forma mais harmoniosa? O Sinep, ele é sindicato das escolas. Portanto, a principal preocupação do Sinep é apoiar a instituição, vamos dizer assim, a direção, né? Mas o Sinep também sabe que no momento em que ajudar a capacitar os professores, logicamente isso cria um efeito positivo na própria direção. Professor bem preparado é uma aula bem dada, bem administrada, e com isso também cria-se um ambiente bom. Nesse sentido, o Sinep procura apoiar muito as direções, dando-lhe as orientações necessárias. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora nós vamos ter a implantação, uma próxima implantação do ensino médio, e nós estamos sempre assessorando as escolas neste sentido. Nós também estamos, de certa maneira, enfrentando uma nova situação que é a implantação e a implementação de uma escola inclusiva, onde não se respeite a diversidade e se procura dar apoio à administração dessa diversidade. Então, o Sinep também se colocou ao lado, se coloca ao lado das escolas, ajudando a entender todas essas questões que envolvem os alunos de inclusão, que a política de inclusão é uma política humanitária, uma política essencialmente humana, para que a escola possa atender essas crianças. Temos dificuldades, mesmo em relação às crianças e também em relação a muitos pais, mas, de modo geral, as escolas tem feito um trabalho bonito com o apoio do Cinep. Seu Oswaldo, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Jogo do Poder, com justamente essa pauta tão importante que é a inclusão dentro das escolas. O senhor continua conosco e para você de casa, não saia da Rede CNT que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado especial é Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinep, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Seu Oswaldo, nós falávamos agora há pouco sobre essa pauta tão importante que é a inclusão, a educação especial. E a gente sabe que muitos desses alunos, eles precisam de um apoio especializado, bastante diferenciado, o que inclui, às vezes, contratação de monitores, ambiente adaptado.
como que as escolas administram essas demandas? A questão da inclusão, ela faz parte de documentos fundamentais legais no Brasil. Se a gente olhar a Constituição Federal de 88, lá tem referência a este assunto. Se a gente for olhar a LDB, que apareceu em 1996, tem referência a este assunto. Então, ao longo destes 30, 40 anos, tem surgido ah, normativas, pareceres do Conselho Nacional de Educação, mesmo resoluções orientando a prática de uma educação inclusiva. E quando nós falamos em educação inclusiva, nós queremos dizer que a escola tem por obrigação incluir a todos. Certo. E junto com esta educação inclusiva, aparece duas palavras dois conceitos que são, diríamos assim, novos debaixo de alguns aspectos. Um deles é a palavra equidade e outro é igualdade. Quando se fala em igualdade e equidade, se quer dizer assim, que se deve tratar os alunos de acordo com a sua qualidade e as suas competências, né? Por exemplo, se um aluno consegue tirar nota 10, a escola deve forçar para que ele tire nota 10. Mas se o aluno deu mostras que ele só pode chegar até 7, ele tem que chegar a 7. Se o aluno, se a escola percebe que o aluno não consegue ir além de 4, 5, a escola tem que fazer um trabalho para que ele chegue a 4 e 5. O 4 e 5 é o máximo, como o 7 é o máximo e como o 10 é o máximo. Depende muito de cada aluno. A isso nós chamamos de equidade. Então, quando se fala de aluno de inclusão ou alunos que têm deficiências, sabemos que eles têm limitações para atingir o que os restantes dos alunos conseguem com uma certa facilidade. Então, é este foco que a escola hoje está descobrindo, está descobrindo já há mais tempo, mas em 23, 24, 25, houve uma intensidade nesse sentido. As escolas começaram a matricular mais crianças, adolescentes e jovens dentro desta caracterização como alunos de inclusão e estão fazendo um trabalho assim muito grande. A maioria, ou quase todas as escolas privadas, têm um serviço dentro da sua área pedagógica chamada de AEE, né? Significa, assim, um atendimento diferenciado a estes alunos. E é nesse serviço que há um responsável que estuda a deficiência do aluno e depois encaminha orientações para que o professor, na aula de matemática, de português e de história, consiga desenvolver os conteúdos dentro da equidade, dentro da capacidade que esse aluno tem. E, ora, isso tudo significa capacitar professores para que entendam as deficiências do aluno, ou seja, um aluno que tem síndrome de Down, como é que aprende? Ou um aluno que tem outra deficiência, espectro autista, por exemplo, Autista. os alunos autistas. Eles têm características próprias para a aprendizagem. É preciso que os professores deem encaminhamento, saiba, vou pegar aqui, o ponto fraco onde o aluno aprende, né? Então, assim, o professor nem sempre tem conhecimento suficiente, por isso a escola tem um profissional no AEE, no atendimento educacional especializado, que Especializado. possa ajudar e que ajuda. Mas, ao lado disso, também nós temos os chamados monitores. O que são monitores? Pessoas que ficam acompanhando o aluno quando há necessidade, dentro da sala de aula, ajudando naquilo que é assim essencial, a mobilidade, a alimentação, né, a questão de higiene.
esse monitor, ele não tem como função desenvolver questões didáticas, metodológicas de aprendizagem. É um Isso é de apoio. competência do professor. Ele tem outra função. Mas, estando ao lado, apoia este aluno para que o professor consiga desenvolver aquilo que deve desenvolver no intuito de ensinar e o aluno aprender. Por isso a importância do que o senhor comentou agora há pouco, né, de uma boa formação acadêmica para esses professores especializados, né, com especializações específicas para poder atender essa demanda da inclusão. Muito bom. Seu Oswaldo, no ano passado, não é novidade para ninguém, né? Essa notícia foi amplamente divulgada, até de forma internacional. O Rio Grande do Sul foi duramente atingido pelas chuvas, o que causou desgastes, transtornos em praticamente todos os setores, né, da sociedade, principalmente economia, o que não foi diferente na educação. Como que foi esse recomeço para o ensino privado gaúcho depois do marco de 2024, né, lá em meados de maio, as fortes chuvas? E hoje a gente pode falar que todas as escolas estão 100% recuperadas? As escolas privadas se recuperaram assim num espaço de 2, 3 meses, no máximo, né? Nós tivemos escolas com água nas suas instalações durante 20 e 25 dias. Eu estive numa escola não faz muito e o diretor me apontou: olha, a água chegou aqui, quase 2 metros de altura. A água, nessa escola, a água ficou dentro apenas uma semana. Mas em Porto Alegre, escolas ficaram com água dentro 20, 25 dias. Muita coisa. Assim mesmo, as escolas conseguiram dar aula de forma online. Todo mundo sabe que a sistemática de aulas online, ou essa modalidade, é uma modalidade que não se equipara, de modo geral, a uma atividade presencial. Mas assim mesmo o trabalho foi feito. Então as escolas tiveram, sim, duas preocupações. A primeira preocupação foi recuperar os conteúdos e aprendizagem próprias de 2024, próprias, durante o próprio ano letivo, com aulas no turno inverso, com aulas aos sábados. Então, foi feito um trabalho intenso nesse sentido. E eu sei de muitas escolas que, no início de 2025, destinaram parte do tempo em fazer um nivelamento dos alunos, de reforço, principalmente na questão das linguagens e nas ciências e matemática, no sentido de elevar os alunos que estavam mais embaixo, na altura dos outros e começar o ano letivo. Ao lado disto, as escolas também se preocuparam em atender os alunos e os professores debaixo da perspectiva socioemocional. Então, eu sei de muitíssimas escolas que fizeram palestras, trabalhos no sentido de recuperar a autoestima, no sentido de olhar para frente, criar esperança, perspectivas futuras, que aquilo não era o fim de tudo, que foi um tropeço, mas que há condições e que havia condições de levar este processo adiante. E foi o que aconteceu. O que nós temos é só gratidão a esses diretores, a essas instituições que conseguiram levar à frente esse trauma todo, né? É, ligadas ao Cinep, associadas ao Cinep, foram 27 escolas que sofreram os impactos diretos das enchentes, porque outras escolas sofreram impactos indiretos. Por exemplo, escolas que não tiveram água dentro de suas instalações, mas os professores, os pais, os alunos tiveram. Por exemplo, escolas aqui de Canoas, várias escolas não tiveram água dentro,
mas 70, 80% dos pais e dos professores tiveram problema com água dentro de casa. Então, assim, contemporizar, administrar esta situação, não da escola, mas da família, foi um trabalho assim muito bonito, muito humanitário por Excepcional. parte das escolas. Muito bom, seu Oswaldo. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que nos acompanha pela rede CNT por todo o país, não saia daí que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e o nosso convidado especial é Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinep, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Seu Oswaldo, uma preocupação de todo início de ano, dos pais, da família de forma geral, é com o reajuste, né, anual nas mensalidades para quem tem filhos em escolas particulares. Este ano de 2026, a projeção é de um aumento acima da inflação, então gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho esse cenário, como que o senhor vê, como que o sindicato, inclusive, vem trabalhando nesta situação. Todo reajuste que é feito para o ano seguinte leva em consideração aquilo que aconteceu no ano anterior. Assim, em 2025, a escola teve uma caminhada e está projetando para 2026. Toda esta projeção, em termos de reajuste e percentual de reajuste, é feita através de dados. Não é feita através de uma aventura do diretor que naquele dia se acordou meio atravessado e diz assim, eu vou aumentar 15%. Não, não é assim. Todas as escolas têm hoje um estudo técnico de sua condição de receita e sua condição de pagamento. Quando a escola determina o valor da mensalidade, determina a partir daquilo que nós chamamos de planilha de custo. E essa planilha de custo tem 4 grandes elementos: o pagamento dos professores, o pagamento da manutenção como tal, os investimentos que tem que fazer durante o ano e, quando é possível, fazer uma reserva. Quando a gente fala em professores, a gente fala num comprometimento da receita em torno de 50% a 55%. Quando a gente fala em serviços de manutenção, água, luz, assim por diante, e taxas, a gente fala numa proporção de 35%, muitas vezes 40%, outras vezes 30% de comprometimento. E aí fica aqueles 15%, 20% para serem administrados quando dá em termos de investimento e em termos de poupança, de reserva. Esse é um cuidado geral que as escolas têm. O que aconteceu? De fato, a gente não sabe qual é a previsão da inflação ainda. Calcula-se que vai ficar em torno de 5%. Muito bem. A maior parte das escolas viu que em 2025 a previsão que tinha feito e o reajuste que tinha feito não superam as despesas que irão ter em 2026. Está havendo a necessidade de um investimento na capacitação dos professores, no aumento na compra, na aquisição de tudo que diz mundo tecnológico, mundo digital. As metodologias ativas estão exigindo recursos e investimentos, laboratórios estão exigindo, e também outros tipos de atividade, de prestação de serviço que a escola está fazendo, quer no reforço das aulas com o aluno, recuperação de aprendizagem, e também vamos colocar aí os alunos de inclusão. Então, assim, o cenário é muito extenso.
Eu ouvi de muitos diretores que estão reajustando em torno de 8, 8,5, 9, dizendo assim: eu estou fazendo esse reajuste nessa proporção porque eu sei que os pais não conseguem pagar mais. Na realidade, para a escola poder atender e ajustar a sua proposta pedagógica, eu precisaria aumentar 10, 12, 15%. Então, assim, a média de reajuste que nós levantamos foi de 9,1. Esse 9,1 foi o retorno que 170 escolas nos deram numa pesquisa que nós fizemos. Então, nós vamos encontrar escolas que vão aumentar 9, 10, nós vamos por cento, e nós vamos encontrar escolas que vão aumentar 8, 7, 7,5, 6. Serão poucas, mas nós vamos encontrar. A média, por enquanto, é 9,1. Também encontramos muitas escolas, isto há um mês atrás, que naquele período não tinha ainda estabelecido o reajuste. Mas como agora, novembro, dezembro, começa o período de rematrícula, certamente essas escolas se ajustaram. Mas é nessa perspectiva. Não há aventura, há estudo técnico, há estudo que dá garantias à escola de se manter, de oferecer e de atender os serviços contratados no contrato de prestação de serviços educacionais. Então, há uma seriedade nesse sentido. A escola tem que se manter e se manter própria, vamos dizer assim, capaz de atender às exigências educacionais, mas também criar um espaço físico de acolhida bonito, onde as crianças se sintam bem. É a garantia de uma vida financeira estável, sustentável, que eu acho que é o mais importante. Essa perspectiva ela é muito importante. Nada pior do que os professores sentirem que a escola está com dificuldade financeira. Isto cria muito desânimo, mexe no emocional, porque logo vem a pergunta: será que eu continuo aqui no ano que vem? Será que a escola não vai perder alunos? Eu vou perder emprego? Vai reduzir minha carga horária? Mas quando os professores sentem, percebem que a escola está bem organizada financeiramente, se sentem com mais segurança para trabalhar também. Muito bem, seu Oswaldo, nós vamos para o nosso último intervalo da noite. Para você que nos acompanha, não saia da CNT, porque tem mais Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. O nosso convidado especial é Oswaldo Dalpiaz, presidente do Sinep, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Agora falamos um pouquinho sobre políticas de ensino. O chamado novo ensino médio está passando por mudanças, inclusive com um aumento na carga horária. Como que as escolas estão se adaptando a essas novas realidades demandadas pelo Ministério da Educação? Em 2017, começou-se o trabalho nas escolas em preparação ao chamado novo ensino médio, que foi implantado em 2022. Nós não tínhamos nem sequer terminado um ciclo de 3 anos e já mudou de novo. Então, nesse ano, em 25, nós introduzimos, implantamos um novo ensino médio, que agora, em 26, ele recebeu as últimas modificações. A senhora imagine, os telespectadores imaginem o esforço que a escola fez de passar de um modelo para o outro, né? Mas a escola privada, nesse sentido, ela se empenhou muito e nós estamos tendo, assim, notícias muito boas nesse sentido. Porém, agora nós estamos passando por uma nova mudança.
Essa nova mudança exige 3.000 horas. É bom saber que são 3.000 horas relógio, não são 3.000 horas aula. De modo geral, as escolas que desenvolvem o ensino médio estão preparadas para isso. Há muita insegurança, não por causa das escolas. Há muita insegurança que parte da legislação está sendo promulgada agora, em pleno mês de novembro e dezembro. Então, muitas vezes, as escolas não sabem que direção tomar para que as suas ações não sejam contra aquilo que a lei poderá determinar. Mas há um esforço muito grande. O novo ensino médio, esse que está sendo aplicado agora, ele deixou de lado alguns aspectos que antes haviam, que se chamava de trilhas de aprendizagem. Agora nós temos apenas dois blocos. Um bloco que nós damos o nome de formação geral básica, que compreende, que abraça 2.400 horas. E o outro bloco um pouco menor, chamados de itinerários formativos de aprendizagem, é que nós damos que vão ocupar 600 horas. Então, as escolas hoje praticamente voltaram àquilo que era há 8, 9 anos atrás. Hoje, os componentes curriculares estão colocados dentro das áreas e as escolas estão voltando novamente àquele conceito que havia antes e não aquele conceito implantado em 2022. As escolas privadas se adaptaram bem. Muitas escolas públicas também se adaptaram bem. Mas eu posso falar das escolas privadas que fizeram um esforço muito grande, capacitaram as suas coordenações pedagógicas, suas supervisões, e estão fazendo um trabalho intenso de implantação, dando segurança aos professores, dando segurança aos alunos e dando segurança também às famílias. Então, esta é a caminhada que nós estamos tendo. As escolas, as famílias podem acreditar que as direções das escolas estão levando muito a sério estas mudanças e vão agregar valor a essas mudanças para que os alunos não saiam prejudicados ou não desanimem ou não alcancem aquelas metas que o próprio projeto prevê. Fiquem tranquilos, o Cinep está ao lado, está ajudando as escolas estão aceitando essas orientações, chegaram agora as últimas orientações por parte do Conselho Nacional e por parte do Conselho Estadual de Educação, e nós vamos seguir à frente essa caminhada para oferecer um bom estudo, um bom ensino e uma boa aprendizagem. Como que o Cinep enxerga o papel do MEC e da própria Secretaria Estadual da Educação no quesito regulação das escolas privadas? Nós temos feito um trabalho muito grande. Nós que eu digo enquanto Cinep, né? Não o presidente em si, mas enquanto Cinep. Tem feito um trabalho muito grande de estar próximo tanto aos legisladores do Conselho Nacional de Educação, e nisso eu tenho que colocar aqui uma instituição que é a FENEP, que é a Federação Nacional do Ensino Privado, e também estar próximo ao Conselho Estadual de Educação, que regula a aplicação dessa legislação no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, nós temos caminhado, temos dado apoio e nós percebemos que, se porventura há um outro aspecto da lei que possa nos prejudicar, há muitos outros que estão nos ajudando. Então, assim, as escolas privadas não precisam se preocupar em e como é que vão agir? Não, é só seguir as orientações do Cinep, seguir as orientações do Conselho Estadual, que vai dar tudo certo.
Nós vamos demorar um pouquinho para avançar, mas nós vamos chegar lá, certamente. Não era exatamente a proposta que o ensino privado queria, mas nós vamos abraçar, porque, como instituição que está agregada ao Ministério da Educação e Cultura, nós temos que obedecer à legislação que vem do MEC. E nós vamos cumprir essa legislação dentro do trabalho próprio, dentro da nossa programação. Momentos finais do nosso programa desta noite, e então eu abro agora para suas considerações. O Cinep completa 77 anos, no momento em que a educação vive transformações profundas. Nós temos novas tecnologias, novas exigências legais, desafios e um cenário econômico complexo. Nosso papel é ajudar as escolas a navegar tudo isso com responsabilidade, com qualidade, com sustentabilidade, sempre olhando para o futuro, mas sem perder de vista a missão essencial da educação, que é formar pessoas, humanizar cada vez mais as nossas relações, criar um ambiente ético de solidariedade. É isso que nós pensamos fazer em 2026. Excelente, Oswaldo da UPIAS, em nome da rede CNT, agradeço a sua participação. Obrigada por gentilmente compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, de todo o seu know-how nessa área tão importante para o nosso país, que é a educação. Boa noite para o senhor, portas abertas na casa, porque educação realmente é uma pauta que sempre interessa e muito. Até uma próxima, boa noite, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. E para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. Boa noite para você, bom descanso e até mais.